Sejam mais uma vez todos bem-vindos ao nosso canal, o canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos. E agora já vamos para a parte 4 da nossa série de estudos bíblicos, Um Mundo, Dois Povos. E você já vai acompanhando aí, já vai pegando aí a sua Bíblia, vai pegando aí o caderno de anotações, para que a gente possa ir compartilhando as mensagens, as revelações da Palavra de Deus acerca desse grande tema. Nós moramos numa terra, um mundo, mas Deus olha e Ele vê dois povos. Quem são esses povos? Também chamado de o trigo e o joio, também chamado de as ovelhas e os bodes, também chamado de os filhos de Deus e os filhos das trevas. Está aqui na Bíblia a Palavra de Deus, onde o Senhor Ele se relaciona com os seus filhos. Todos aqueles que creem no Santo Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Então você vai compartilhando, vai curtindo aí a nossa postagem, que vai ajudar, com certeza, a chegar até outras pessoas, seus amigos, irmãos da igreja, os familiares, e aquelas pessoas também que há de chegar essa palavra de Deus, essa palavra revelada aos corações. Amém? Então eu já vou chamando aí a vinheta, você já vai aí se preparando, pegue sua Bíblia, para que nós possamos cada dia mais estudar essa poderosa palavra de Deus. Graças a Paz. Então, muito bem, meus amados, no estudo anterior nós estudamos lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 7, sobre a guerra no céu. Então houve uma grande guerra no céu, e ali nós aprendemos que um anjo, um grande anjo de hierarquia muito grande, se rebelou contra Deus, e esse anjo rebelado ele foi precipitado do céu, caindo na terra, começando assim um grande conflito entre o bem e o mal, e a entrada do pecado a partir de Adão e Eva. Nós já estudamos também da primeira família, Adão e Eva, seus filhos Caim e Abel, de tudo que aconteceu, né? Um breve resumo do que aconteceu. E agora nós vamos dar continuidade, né? E estudamos aí no capítulo anterior sobre essa guerra no céu que ocasionou esse grande conflito que está acontecendo aqui no nosso planeta, né? Por isso que tem muitas guerras, muitas lutas, muitas batalhas, muitos tipos de entendimentos, um querendo fazer do jeito, outro querendo fazer do outro, tá certo? Mas é por quê? Porque por causa da guerra. Nós também estamos em uma grande guerra. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que importa que o nosso inimigo, os inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ou seja, seja eliminado, mas no tempo determinado por Deus. Então Daniel profetizou, os profetas profetizaram, o próprio Senhor Jesus profetizou, e o apóstolo Paulo confirmou também que antes que o Senhor Jesus venha, que tem a primeira apostasia. O que é apostasia? É o afastamento, né, de algumas pessoas que andaram no caminho, algumas pessoas que andaram com Deus, se afastar de Deus, infelizmente. Mas outras também que nunca andaram, vão se aproximar de Deus. E também é o tempo do povo de Israel conhecer o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias prometido por Deus, que já veio e voltará ainda, mas o seu Santo Espírito está aqui na terra para estar nos alertando, está nos ensinando. E ele também convence do pecado, da justiça e do juízo. Então que possamos entender essas verdades sagradas para a obra e a graça do Senhor, para podermos transcorrer nesse percurso e no caminho certo e verdadeiro em nome de Jesus. Então já vamos abrir a Bíblia aí no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Já vai falar né? Já vamos fazer um resumo falando a respeito de Noé. Noé é um personagem muito conhecido da Bíblia, e que depois do dilúvio, né, depois da corrupção do gênero humano, quando aquelas famílias, né, lá em Gênesis 6 se corromperam, os filhos de Deus se corromperam com os filhos dos homens, né, que muitos interpretam também ali, tem até um vídeo no canal falando sobre isso, que a Bíblia mesmo ela não traz assim, categoricamente afirmando que ali quem eram aqueles filhos de Deus, né, uns interpretam que eram os Néfilins, outros interpretam que eram os filhos de Adão, outros interpretam que era filhos de anjos caídos, outros interpretam que ali aquela linhagem dos homens era a linhagem da família de Caim, que se apartou, né, da família de Adão, e ali ele fez uma cidade, como nós estudamos na Bíblia. Mas nós temos que entender isso através da revelação e do estudo da palavra. Eu tenho um certo conhecimento desses assuntos, mas você tem que também examinar para você obter o conhecimento desses assuntos. Não basta eu falar, não basta só eu dizer a forma que eu entendo, mas tem que você também examinar, interpretar e pedir a revelação ao Espírito Santo de Deus para entendermos a verdade. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, depois de tudo isso, depois do dilúvio, o Senhor destruiu tudo através do dilúvio, mas separou uma família, a família de Noé. E Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jefté. Né? Outros também chamam de Jafé em algumas traduções. Mas a Bíblia diz aqui, nós vamos ver, ó, Gênesis no capítulo 9, a partir do verso 20, fala que Noé pronuncia uma bênção e uma maldição. Então é do entender, né, que agora, nessa nova família, depois daquela família de Adão, aí teve toda aquela civilização e teve a destruição do dilúvio. Então Deus separou a família de Noé, porque diz que Noé achou justiça em Noé. Noé é um homem que tinha fé em Deus, um homem que guardava a lei e os princípios de Deus. Então Deus separou a família dele para dar continuidade na família de Deus. Mas algo aconteceu. Deus permitiu que algo acontecesse que iria, desde o pronunciamento de Gênesis 3,15, né, que aquela grande luta ia se promover, ia avançar até a volta do Filho Prometido, que é Jesus Cristo. Uma grande luta ia ser travada ainda. Mesmo que houvesse o dilúvio, mesmo que o Senhor separou uma família de Noé, os 3 filhos, mas uma luta ia ser travada. Por isso que ele pronuncia uma bênção e uma maldição. Quando chega lá na frente, a gente vê a diferença desses 3 filhos, onde 2 filhos honraram seu pai e um filho desrespeitou seu pai. Aí você diz, não, mas foi um pequeno desrespeito, isso não quer dizer nada. Mas para Deus significa, para aquela família também significa, né? E muitos acham que realmente ele cometeu um grave erro, e realmente cometeu. Né? Então por isso que ele foi amaldiçoado. Um dos filhos amaldiçoados de Noé foi Cã. Cã foi amaldiçoado. Mas os outros 2 filhos dele, Sem e Jefté, né, continuaram na linhagem, continuaram obedecendo a Deus, continuaram na linhagem do Senhor. Mas Cã não, Cã, a gente percebe aqui pela palavra, que ele deu como fosse uma continuidade da linhagem cainita, né? Ou seja, por quê? Porque ele desonrou seu pai. Então você abrindo aqui, você vê no verso 20 que ele diz, ó, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. Então ele plantou uma vinha, bebeu muito vinho, se embriagou, né, do vinho, porque o vinho, ele mesmo beber demais, mesmo ele sem o álcool, ele tem um álcool natural que a pessoa se embriaga. E Noé se embriagou. Aqui ele diz, ó, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos, né? Então ele em vez de cobrir o pai dele, né? Ele, em vez de ali apazentar, ele cuidar, não, foi falar para os irmãos, foi atrás de falar alguma coisa, né? Ou seja, não foi logo cuidar do seu pai. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, e dando de costas, rostos desviados, cobriram os do pai sem que eu visse. Então você vê que eles 2, Sem e Jafé, já fizeram diferente. Quando eles soubessem, não vamos lá no nosso pai, vamos cobrir, mas não vamos ver a nudez dele. Porque é questão de honra, né? Não é questão de vergonha, é questão de você ter calma, ter paciência, né? Isso é prudência. Isso é um fruto do Espírito, é temperança. Ou seja, já Canaã, ao invés de ajudar seu pai, não foi certo que ele avisou os irmãos dele, mas era para ter, na mesma hora, né, coberto o seu pai, mas ele não, foi avisar, porque os seus irmãos cuidaram, os irmãos viram, os irmãos dele vieram muito respeitosamente, sem ver o seu pai nu, e cobriu o seu pai. Veja bem, despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera o filho mais moço, né, era o filho mais moço dele. Então despertou ele, né, aí ele soube todo o acontecido, e disse, aí ele pronunciou, né, depois que ele soube de tudo, aí agora eu vou pronunciar. Ele pronunciou. Você sabe que a palavra de pai, né? A palavra de pai é bênção. A palavra de pai é uma palavra declarada. Por isso que é importante. Nós temos a palavra do nosso pai, por isso que é importante nós temos uma palavra do nosso pastor, que é o nosso pai espiritual. É uma palavra declarada, em nome de Jesus. Então veja bem, meus amados. Aí ele disse, ó. Aí ele pronuncia, né? Para os seus filhos, né? Depois do acontecido. Aí ele diz, maldito seja Canaã, ou seja, Cã, né, que é pai de Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então você vê que ele passou agora a ser servo de seus irmãos. Por quê? Porque justamente naquela questão que ele não cuidou logo do seu pai, né? Depois, porque a Bíblia traz em resumo, mas eu creio que a história se desenrolou em mais coisas, e Noé viu que ele foi culpado, ele não respeitou, ele não honrou seu pai da maneira correta.
Já os seus outros 2 irmãos honraram. Então os outros 2 irmãos, né, que fala Sem e Jafé, eles tomaram posse das terras e foram fabricantes de tendas. E ali Cã, ele foi servir os seus irmãos, ele ficou diminuído, ele foi servir, ele ficou servo. Em vez de ficar também um mandatário, não, ele ficou servo. Ou seja, ele obteve o quê? Em vez de também ser abençoado e ser cabeça, ele ficou sendo causa, né? Ele não teve a primazia, ele não teve o desenvolvimento dos seus irmãos diante da bênção de seu pai. Então ali mostra que ficou algo no DNA dele, daquelas coisas ruins, daquelas coisas más, antes do dilúvio, né? Algo ficou, né? Algo foi preservado, que ele não ligou, e ali foi profetizada uma maldição, que a própria Bíblia diz, né? Ó, aqui é a bênção e a maldição, né? Então o pai dele profetizou, né? Maldição para ele, que ele foi ser servo, e os outros 2 filhos foi ser cabeça, estava na bênção, entendeu? Então isso é muito sério, porque a linhagem da separação, ela continuou, mesmo dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Você vê que aqui, essa linhagem, a linhagem maligna, continuou em Cã. Ou seja, era para ele ter honrado seu pai, mas não, ele não ligou, ele foi chamar os irmãos, mas os irmãos tiveram prudência. E ali, quando ele soube de todo o acontecido, Noé profetizou, né, a bênção e maldição. Então, daí a gente vê que já começa também uma separação dos irmãos, né? 2 irmãos são abençoados e um é amaldiçoado. Então você vê que a luta continua, né? Aquele gene má de Caim, ele de alguma forma ele pegou em Cã. E ali depois a gente vê aqui, ó, no verso 10, né, os descendentes do filho de Noé. Capítulo 10, quer dizer, ó, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. E aqui você vai ler toda a descendência dos filhos de Noé até chegar na Torre de Babel, né? Você vê que depois de tudo, chega aqui na Torre de Babel, e nós sabemos que na Torre de Babel o Senhor não se agrada, porque eles queriam fazer uma torre para tocar os céus, para chegar até Deus, por fim não fosse chegar até Deus. E disso o Senhor não se agradou, e ali o Senhor confundiu as línguas. Então toda essa questão da desonra, a questão de desobediência, né, ela parte desde a desobediência de Caim, da inveja, e ela pega também no filho de Noé, Cã, e ela parte também dos outros filhos nas descendências que se seguem, até chegar na Torre de Babel e até chegar nos dos grandes e primeiros anticristos da história da civilização antiga, que é chamado de Nimrod. Depois a gente vai ver isso mais na frente. Tem um vídeo aqui no nosso canal falando também de Nimrod, tá certo? Dos anticristos. Depois você vê aí, procura o nosso canal e você vai gostar muito também. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meus amados. Esse é o vídeo 4 aqui da nossa série de vídeos Um Mundo, Dois Povos, tá certo? Onde o Senhor, ele verifica, ele vê essa questão do trigo e do joio, né? Que foi lançado algo de bom e algo de ruim, algo de bom. Você floresça no algo de bom, você floresça nos dons do Espírito, né? Nos frutos do Espírito, que é a mansidão, paz, temperança. Tudo isso são os frutos do Espírito, né? E os frutos da carne é o quê? É a maldade, a maledicência, a desobediência, a desonra. Então, que possamos produzir frutos do Espírito, né, na nossa mente. Nós temos um livre-arbítrio. Use o seu livre-arbítrio para o bem, para fazer o bem na verdade, na vida e no amor. Amém? Graça e paz. Obrigado aí por você estar conosco, acompanhando os vídeos. E até o nosso próximo vídeo. Esse foi o vídeo 4 da nossa série. E acompanhe também o vídeo 5, que vai ser muito bom também, com certeza. Vai ser maravilhoso estudarmos aqui a palavra de Deus. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira e até a próxima. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.